Artcast, um novo canal sobre o universo audiovisual. Olá, eu sou Cindy Álvares e está começando mais um episódio do Artcast. E vocês sabem que o setor artístico foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O teatro, como a arte do encontro, ficou impedido de exercer as suas funções, com impactos tanto nas casas de espetáculos, quanto na atividade de atores, diretores, produtores, enfim, toda essa equipe multitarefa que também está por trás das cortinas. Por isso, foram necessárias algumas mudanças e adaptações para manter essa arte viva num possível novo normal. Vamos entender melhor sobre essas mudanças aqui com a produtora cultural Lu Gualda. Ela tem 15 anos de experiência na área, com passagem por diversos circos internacionais. Além disso, ela também é professora de produção cultural e entende, como ninguém, sobre essas questões de adaptação nesse meio, não é mesmo, Lu? Bem-vinda! Olá, obrigada pela apresentação e obrigada pelo Entende Como Ninguém. Tomara que eu consiga atender as expectativas. E aí eu queria que você contasse pra gente qual a diferença de um processo de criação de um espetáculo presencial e um virtual. Bom, a diferença é muito grande, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar e precisa entender enquanto produtor, mesmo enquanto artista, é que o digital não é digitalização. Produção audiovisual que vai para as redes, que vai ser transmitida na internet, não significa filmar aquele espetáculo e passar aquilo na internet. Colocar aquilo no YouTube, por exemplo. Fazer uma produção, fazer um espetáculo que vai para a tela, ele tem que ser visto como um cinema. Então, o roteiro é diferente, a dramaturgia é diferente e a produção é diferente. Desde posição de refletores, por exemplo, agora eu vou fazer uma filmagem de um espetáculo e a primeira pergunta que os técnicos me fizeram era: tem público? Respondi: não tem público. Então tá, então a gente pode dispor os refletores de luz no chão, por exemplo, do palco, porque eu não tenho um problema de visual ali, estético, que interfira para quem está assistindo sentado, porque eu não tenho público. Então, a verdade muda tudo, assim. Então teve muita coisa nova aí para se adaptar, inclusive pensando em novos recursos, né, pelo que você falou. Tem muitas, né? Como eu falei, tem o diretor de fotografia, que é aquele cara que vem para ver a tela e ver como é que a imagem está na tela. A gente tem ajuste de luz, então, por exemplo, todos os nossos mapas de luz que já existiam, que a gente usava para apresentação no teatro, ou os que a gente vai filmar, a gente está adaptando para o vídeo, né? Então, assim, tem muitas mudanças que acabaram acontecendo e a gente vai tendo que refazer. É como eu falei, vira cinema, né? Ele deixa de ser teatro, porque ele não é mais presencial, no sentido do presencial, e ele passa a ser como um cinema, que você vê na tela. Tem mais alguma coisa que vocês jamais pensaram que ia precisar, mas na pandemia se mostrou mais necessário do que nunca nesse setor? A maior dificuldade nesse exato momento, estando ainda em pandemia, a maior dificuldade são os protocolos de segurança ali, de saúde para Covid. Por quê? Porque a gente tem... quando você vai gravar ou vai filmar um espetáculo, por exemplo, no teatro, você fatalmente vai colocar pessoas, uma equipe grande ali. Por mais que você reduza a sua equipe, porque a gente está numa pandemia e a gente precisa reduzir a equipe, dificilmente você vai conseguir trabalhar com menos que 10, 15 pessoas dentro de um ambiente completamente fechado, que é o teatro. Então, a gente tem que tentar seguir protocolos que não são, de fato, muito claros e que não funcionam 100% para prevenção. E aí eu queria saber quais foram os incentivos governamentais que vocês tiveram para a produção desse novo formato, né? O novo não é só para a gente. O novo é também para quem financia, né? Então, é também novo para o governo. Foi muito difícil, está sendo muito difícil, assim. Então, o que a gente vê é que no ano passado, os editais ainda não consideravam muito coisas online, os editais todos a maioria deles era para ações presenciais. Eles começaram a trazer algumas coisas online agora, nesse ano de 2021, que a gente teve editais que trouxeram algumas ações online. Entendi. Você acha que precisaria dialogar um pouco mais, talvez, com esse grupo cultural, para que
juntos vocês pudessem pensar em outras formas de incentivo, porque é difícil, né? As pessoas, às vezes quem está tratando desses incentivos são pessoas que talvez não entendam exatamente das necessidades do setor cultural, né? Então você acha que precisa de um diálogo, abrir mais o diálogo? Eu acho que diálogo precisa sempre, né? Num momento delicado como esse, acho que você tem toda a razão, Cindy. Acho que agora seria uma hora super importante para dialogar. Mas a gente tem um problema também quando a gente fala de governo, que a gente não pode esquecer que existe toda uma máquina burocrática que envolve aquilo. Mesmo as pessoas mais abertas do governo com quem eu conversei, há uma dificuldade de adaptar um pouco esse novo formato para os editais, porque os editais eles têm um formato muito fechado realmente pela burocracia. Então eu acho sim que existem possibilidades de melhorar isso e de incentivar mais, mas também tem outras dificuldades. O diálogo é fundamental, não só agora, mas em todo momento. A nossa maior briga é que as pessoas que estão lá no governo, pensando esses editais e pensando esses financiamentos, elas não estão conversando com a gente, elas não estão tendo um olhar cuidadoso para as necessidades do setor. Isso é uma realidade. Perfeito, Lu. Quero agradecer por você ter vindo aqui no Artcast hoje. A gente espera receber você com outras propostas, outros papos mais pra frente, tá? Obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês, obrigada, e fico super feliz em ter participado. Hoje falamos com a Lu Balda, produtora cultural, e esse foi mais um episódio do Artcast, apresentado por Cindy Álvares, produzido por Alexandre Daniel, Camila Maia, Robson Bispo e Vanessa Zanola. Edição e sonoplastia de André Cópio e Luiz Ferreira. Artcast, um novo canal sobre o universo audiovisual.